Gente, o que fizeram com o São Paulo Futebol Clube? Em uma semana, um pouco mais, vieram à tona dois casos estarrecedores dos bastidores do São Paulo. Um deles, o uso daquelas canetas emagrecedoras em jogadores do elenco profissional. E agora o desdobramento é que o fornecedor dessas canetas emagrecedoras sequer pede receita para liberar esse medicamento. Olha isso. E o outro caso é a venda clandestina de ingressos em um camarote no Morumbi, com participação de dois diretores, e um dos diretores é a Mara Casares, ex-esposa do Júlio Casares, que é presidente do São Paulo. Olha isso, gente. E esses casos, eles precisam ser citados porque eles passam uma mensagem. O que a gente pode aprender com esses casos? Vamos lá. Primeira coisa aqui é que a gente precisa dizer que o São Paulo é um dos maiores clubes do Brasil. E há alguns anos atrás, ele dominou o futebol brasileiro. E naquela época, era quase que um consenso de que o São Paulo era imbatível e com um futuro que manteria ele num patamar diferente. O São Paulo foi campeão da América e campeão do mundo em 2005 e foi tricampeão brasileiro. Isso em 2005, 2006, 2007 e 2008. A gente não está falando de 30 anos atrás. E hoje, o clube se vê envolvido nessas duas polêmicas, nesses dois escândalos. Quero começar pelo negócio das canetas emagrecedoras. Quem revelou isso foi o UOL, né? O Pedro Lopes, um baita de um repórter, descobriu que existem divergências dentro do Departamento Médico do São Paulo. E as divergências de como fazer o tratamento e tal. E aí ele descobriu, no meio dessa história das divergências, o uso dessas canetas emagrecedoras em pelo menos dois atletas do time principal do São Paulo. Alguns médicos até dizem que o uso ele não é um absurdo, né, que se houver uma recomendação pode atuar, né, num atleta de alto rendimento, etc. Mas a gente precisa concordar que é algo que não é usual, né? E aí, agora nas últimas horas, o próprio UOL, com o Pedro Lopes, descobriu que o fornecedor ele sequer pede receita médica, né? E a venda ela não segue um processo muito claro. Então olha isso, gente. O Departamento Médico do São Paulo, um time de primeira divisão, tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, usa a caneta emagrecedora num processo que é, no mínimo, questionável, no mínimo duvidoso. Tá? Não bastando isso, tem o outro caso, né, da venda clandestina de ingressos de um camarote do estádio, que veio à tona com uma gravação de áudio, uma conversa de dois diretores com uma pessoa intermediária, digamos assim, que tinha acesso a esses ingressos. Essa gravação foi revelada pelo GE. Globo, pelo Bruno Gilfruda, outro baita repórter. É uma gravação de quase 15 minutos e é uma gravação estarrecedora. Não só porque confirma o esquema, tá? Mas porque os termos usados na gravação, gente, os termos usados. Vamos lá, são três personagens na gravação. Mara Casares, diretora feminina, né, ex-esposa de Júlio Casares, ela é diretora do São Paulo. Douglas Schwartzman, que é diretor adjunto das categorias de base do São Paulo. Olha isso, gente. E aí tem a intermediária, a Adriana. São esses os três personagens do diálogo. E a gravação, ela mostra o Douglas pressionando a Adriana, e a Mara também, para que ela, Adriana, retire da justiça um processo em que ela cobra uma terceira que, segundo a Adriana, roubou os ingressos do camarote. Nesse diálogo de pressão do Douglas e da Mara para cima da Adriana, os dois diretores do São Paulo falam claramente. Diz assim, mas o camarote é teu, Adriana? Ela diz, não. O camarote é de quem? Aí ela diz, mas o fulano, não sei o que. Ele diz, Adriana, tá muito claro. Palavras do Douglas, tá? Nessa gravação. Douglas, o dirigente do São Paulo. Ninguém é bobo. Aquela situação é ilegal, é clandestina. Palavras do diretor do São Paulo nessa gravação, nessa conversa telefônica que foi gravada. Ele diz, aquilo foi ilegal, foi clandestino. Todo mundo ganhou dinheiro, você ganhou dinheiro, eu ganhei dinheiro, todo mundo ganhou dinheiro. Mas perdeu, deu prejuízo?
Não adianta, não tem o que fazer. Palavras dele na gravação. Eu ouvi esse áudio, vocês podem procurar aqui no YouTube do GE, tem nas redes sociais. O áudio inteiro é uma loucura, o áudio. É uma loucura. A Mara Casares, ela diz assim, olha, isso vai sobrar para mim e o meu nome está sendo cotado para coisas grandes dentro do clube, ela usa essa expressão. Isso vai me causar problemas. Então, tanto o Douglas quanto a Mara, eles pedem para a Adriana retirar o processo. Tá? E a Adriana diz, não, mas não vou retirar e tal. E a Adriana, em determinado momento da gravação, ela diz assim, olha, o Douglas, do jeito que ele está falando, ele está me assustando. Né? E o Douglas, ele diz assim, o que tu quer? Tu quer fuder com a Mara? Ele usa esses termos. Tu quer ferrar com a Mara? Porque é isso que vai acontecer. Tu não vai recuperar o dinheiro, porque aquele camarote não é teu, os ingressos não são teus. E o caso aqui é o seguinte, é um camarote dentro do estádio do São Paulo. E os ingressos em questão são ingressos para o show da Shakira, que aconteceu no começo de 25. E a informação ali é que a venda dos ingressos chegou a mais de 120, 130 mil reais. Né? E aí a Adriana, essa intermediária, que teve acesso ao camarote através da Mara e do Douglas, né? Esses dois diretores do São Paulo, ela teve esse prejuízo e foi para a justiça cobrar. O Douglas e a Mara ainda citam um outro diretor do São Paulo, que é como se fosse um diretor-geral, um CEO, né? Carlo Manho, e eles dizem, olha, isso já chegou na presidência, o processo já chegou na presidência. Né? Então, assim, a gravação, além de mostrar a tentativa de fazer com que a Adriana retire o processo, né? Ela está sendo pressionada ali, né? Ela mostra no diálogo que o camarote foi cedido, os ingressos foram cedidos de forma ilegal para essa intermediária. E isso, como que isso acontece num clube de primeira divisão com um orçamento milionário como o São Paulo? Como? E aqui a reflexão é, esse caso dos ingressos, o caso do departamento médico das canetas emagrecedoras, são dois casos que vêm à tona em um pequeno intervalo, tá? E que mostram graves problemas administrativos dentro do São Paulo. A Mara e o Douglas, nas redes sociais, se manifestaram dizendo que é uma narrativa criada com fins políticos. O São Paulo tem um cenário político muito tenso, muito atribulado, cada vez mais atribulado. Né? E segundo a Mara e o Douglas, é uma narrativa, os áudios foram tirados de contexto. Eu ouvi o áudio na íntegra, ele tem trechos e ele pula para outro trecho, mas as palavras usadas, a frase ela não é editada, né? Do isso é ilegal, é clandestino e você ganhou dinheiro, eu ganhei dinheiro, todo mundo ganhou dinheiro. Tivemos prejuízo? Bom, não há o que fazer. Esses trechos eles não estão editados. Quando eu ouvi isso, eu fiquei de queixo caído. Na boa. Cara, eu fiquei muito surpreso. Muito surpreso. Né? Porque é um esquema arcaico. É um esquema e o tom da conversa, sabe? Uma coisa que, sinceramente, honestamente, eu não imaginava. Em 2025, ouvi. A gente está falando de clube de futebol. E por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Porque a mensagem que fica é: o São Paulo tem um ambiente político convulsionado, né? A gente vê diversos movimentos políticos dentro da diretoria e com uma divisão de cargos em cada movimento político. O grande ponto aqui, a grande reflexão é: o São Paulo, em 2008, era considerado imbatível no futebol brasileiro. Imbatível. Se vocês botarem no Google São Paulo 2008, 2007 e forem ler matérias, forem ler colunas, né, vocês vão ouvir, vocês vão ler. Diogo Olivier, por exemplo, da Zero Hora, ele conta essa história de que ele conheceu o CT de Cotia, ele conheceu o CT da Barra Funda e ele escreveu para a Zero Hora: olha, São Paulo não tem como buscar, Grêmio e Inter não vão buscar mais o São Paulo. Pois o tempo passou e o São Paulo ficou anos sem ganhar títulos. E agora, em 2025, o São Paulo termina o ano
envolvido em 2 escândalos assim. 2 escândalos que são incompatíveis com a grandeza do São Paulo. Então, a mensagem que fica é, no futebol, não só no brasileiro, no futebol brasileiro, mas no futebol mundial, as coisas são muito rápidas. Os ciclos são muito rápidos. E para construir algo, como em qualquer lugar da vida, leva muito tempo. Mas para destruir, é muito rápido. Esses 2 casos do São Paulo, o clube se manifestou e está abrindo uma sindicância com esse esquema dos ingressos clandestinos. E no caso do departamento médico, já rompeu o contrato com um nutrólogo que recomendava o uso das canetas emagrecedoras. Mas os casos precisaram vir à tona na imprensa e na opinião pública para o clube fazer algo. Internamente, até onde se sabe, nada diferente ia acontecer. Esses casos, para muitos torcedores do São Paulo e de outros clubes nas redes sociais, esses casos eles levam para a conclusão de que tem que virar SAF. Vamos lá, gente. Hoje, todo mundo no Brasil procura um argumento para defender o clube virar SAF. E a gente tem os casos do Flamengo e do Palmeiras que não são SAF e que estão muito longe dessas realidades. Então a SAF não pode ser o lugar comum que vai resolver todos os lugares, todos os problemas, né? Mas a mensagem que fica é um clube convulsionado, com muitos problemas políticos, né? Se engoliu por dentro. E antes, que era visto como imbatível, um clube que formava jogadores, que tinha talento, que ia na Europa, buscava jogadores. São Paulo tirou o Miranda de praticamente dentro do avião para vir para Porto Alegre assinar com o Inter. São Paulo venceu disputas com o Grêmio por contratações. São Paulo era o oásis do futebol brasileiro. No momento em que o Flamengo era capenga, não tinha nem CT para treinar, no momento em que o Corinthians não tinha estádio, não tinha CT, no momento em que o Palmeiras estava endividado, quebrado, ainda tentando respirar depois da Parmalat, Grêmio e Inter lutavam com o São Paulo com o advento do sócio-torcedor, né, que foi um baita lance aqui em Porto Alegre, que fez com que tivesse mais sócios e mais dinheiro no caixa. Mas esse São Paulo, ele terminou, ele acabou. E esses 2 casos, eles são estarrecedores. Os conflitos dentro do departamento médico e um esquema clandestino de venda de ingresso, onde 2 diretores são gravados pressionando um terceiro, um intermediário, para que retire um processo e dizendo que todos ganharam dinheiro, mas como o camarote não é deles, se eles perderam alguma coisa, não tem para quem reclamar. Olha o tamanho do buraco onde o São Paulo foi se enfiar. Estava lendo a repercussão nas redes sociais entre vários torcedores do São Paulo e um deles disse, olha, o São Paulo é muito grande, cara, para não ter caído ainda, mesmo com tudo isso que está acontecendo. E é verdade, é um milagre isso não ter chegado no campo ainda. Mas não dá para brincar com fogo. A mensagem que fica é essa. E tem um ditado, né, que diz que o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. O que está acontecendo com São Paulo, quem for esperto, quem for inteligente, quem for sábio, vai olhar e vai aprender. Porque esses 2 casos são absurdos. Eu não imaginava isso acontecendo em um clube como São Paulo. Tá? Bom, se tu chegou até aqui e não é inscrito, te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o teu like, tá bom? Pode curtir o conteúdo e comentar aqui se tu tem lembrança de algum caso como esse no futebol brasileiro? Eu confesso para vocês, eu me lembro do caso do Cruzeiro, né? Teve a venda dos direitos de um menino menor de idade. A gente vai lembrar do caso do Inter, que foi parar no Ministério Público, aqui em Porto Alegre, da gestão Vitório Pífero. E eu não me lembro de outros casos assim, de cabeça. Comenta aí se tu lembra, tá bom? Que loucura. O que virou o São Paulo. Até mais, gente!